Olá, olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso Projeto 626, este nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira às 6h26 da manhã. É sempre um prazer, uma honra imensa ter você aqui conosco para este nosso bate-papo, para começarmos a nossa semana melhor, mais inspirados, com mais motivação, tá bom? Jussara, bom dia, Humberto, bom dia. Claro, também, Cláudio, bom dia também. A você que está chegando, a você que gosta desse nosso momento, eu peço para enviar aquele aviãozinho, não é? Para as pessoas aí do seu contato, para estar aqui conosco, para participarem com a gente, para aumentarmos cada vez mais este nosso canal, essa nossa audiência nessas manhãs, tá bom? É sempre bom, se faz bem para você, se faz bem para mim, provavelmente fará bem também para outras pessoas. Humberto, bom dia. Bem, então nós vamos, para dar sequência nesse nosso bate-papo, nós vamos então, hoje eu vou responder a uma pergunta, não é a colocação correta, mas eu vou falar sobre uma solicitação de uma das pessoas aqui que estão sempre conosco, não é? Às vezes ao vivo, às vezes não ao vivo, que vê depois, mas não tem importância. Professor, o que fazer para crescer na vida? Essa é a pergunta. O que fazer para crescer na vida? Bem, todas as lives anteriores, sempre nós falamos de nossas competências, nossas habilidades, nossas capacidades, dos nossos comportamentos, e eu poderia também trazer aqui o que não fazer para crescer na vida, ou o que fazer para dar com os burros na água, o que fazer para ter sucesso, ou o que fazer para não ter sucesso na vida. Eu acho que a própria história nos revela o espírito dos vencedores, não é? Então, para introduzir esse tema de hoje, e também respondendo a esse nosso ouvinte aqui deste espaço, quando alguns estudiosos preocuparam-se em desenvolver a PNL, Programação Neurolinguística, a base do estudo foi a observação de comportamentos, observar comportamentos. Por exemplo, numa sala de aula há 50 estudantes de medicina, por exemplo, apenas 5 se destacam e se transformam em excelentes médicos. Numa outra sala há 50 alunos de engenharia, apenas 4 ou 5 se destacam, transformando-se em grandes engenheiros. Numa outra sala há, por exemplo, vários estudantes de uma outra área qualquer e apenas 3 ou 4 se destacam. Então, qual é o papel? O que é que nos chama a atenção? Se a estrutura é a mesma, a escola é a mesma, o material didático é o mesmo, os professores são os mesmos. Então, o que nos chama a atenção é o que é que estas pessoas têm em comum. Porque somente 5 alunos de medicina numa sala de 50, 5 alunos de engenharia numa sala de 50, 5 alunos de pedagogia numa sala de 50. Quais são as características que essas pessoas têm em comum? Então, essa é a grande diferença. Porque algumas pessoas se destacam dentro das mesmas condições e outras pessoas não se destacam, acabam por ficar naquela mesmice. Ora. Então, temos aqui alguns indícios, observando os que se destacam. O inverso também é verdadeiro, observando aqueles que não se destacam, aqueles que preferem se tornarem vítimas na família, vítima na sociedade, vítima onde quer que estejam, né? Emanuele, bom dia também. Bom, então, para crescer na vida, respondendo à pergunta, é claro que eu tenho que ter um sonho, planejamento e dedicação. Sonho é aquilo que eu desejo, sonho é aquilo que eu vislumbro, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu estabeleci para a minha vida. Mas lembremos-nos de que não basta querer, não basta ter pensamento positivo, é preciso ser entusiasta. O positivista, aquela pessoa com pensamento positivo, ela acredita que as coisas vão dar certo. Ótimo, é preciso ter essa crença, mas não basta, senão eu ficaria aqui, não é? Eu acredito que vai dar certo. Pronto, acredito que vai dar certo, então agora as coisas têm que vir no meu colo. Não, acreditar que vai dar certo é a primeira fase, a primeira etapa. Depois eu tenho que ser entusiasta, fazer dar certo, não é? Então, o sonho é meu, este projeto é meu, eu tenho que ter planejamento e muita dedicação. Eu preciso também
ter referências positivas. Já falamos aqui também a respeito disso em lives anteriores, o que é ter referências positivas. Quais são as pessoas com as quais eu convivo? Quais são as pessoas em que eu estou me baseando, me espelhando, tentando introjetar? E o porquê, não é? Se eu olho para uma pessoa e tento introjetar as suas deficiências, suas incapacidades, as suas não habilidades, evidentemente, se eu introjeto isso, eu acabo por aplicar. Se eu, ao contrário, começo a ter como referência pessoas de sucesso, mas não apenas olhando para o sucesso presente, mas para a sua história de vida, toda a sua dedicação, evidentemente, tornar-se-á uma fonte de inspiração, uma referência positiva. Então, temos que ter referências positivas dentro daquele lugar que eu quero. Por exemplo, eu quero me tornar um excelente professor, então eu tenho que começar a observar os professores de sucesso, quais são as suas didáticas, quais são as suas formas ou metodologias de ensino para que eu me torne também um bom professor. É a isso que eu chamo de referência, referências positivas, referências grandes, referências importantes que possam me inspirar a ter o mesmo caminho, a seguir o mesmo caminho. E muita distância dos negativistas. Também já exploramos aqui, numa das lives que deu muito sucesso, não é? Com a participação muito grande, quando falamos se eu preciso me aproximar de pessoas positivistas, de pessoas que pensam, de pessoas que querem crescer, evidentemente haverei de me distanciar de pessoas negativistas, porque aquelas que vão dizer, isso não vai dar certo, não é fácil, há um longo caminho, é melhor ficar aqui esperando bolsa isso e bolsa aquilo, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Evidentemente, se der ouvido a isso, você não vai conseguir. E já trouxemos aqui várias histórias que comprovam isso, né? Bom, Tati, também muito bom dia para você, bem-vindo. Agora aqui cabe algumas dicas então, já que a pergunta é o que fazer para crescer na vida. É claro que existem algumas regras, algumas normas, algumas exigências básicas, mínimas, não importa se você vai construir uma casa extremamente luxuosa, uma casa mediana ou uma casa mais simples, todas elas precisam de uma base sólida, precisam de um alicerce forte, senão, evidentemente, com a primeira chuva, ventania, aquela construção vai embora porque não tem uma base forte. Então, algumas dicas para solidificar, para ter uma base forte para o seu crescimento, para que não seja qualquer coisa que vai desmotivá-lo ou desnorteá-lo, prepará-lo realmente para as pancadas da vida, porque a vida lá fora não é fácil. Claro que não é fácil, não é? Nós temos que enfrentar muitas adversidades e para isso nós temos que estar preparados para este enfrentamento, não é? Bom, então eu quero me tornar um profissional na área tal. Então é evidente que eu tenho que estudar sobre esta área, eu tenho que me interessar sobre esta área, entender qual é o processo, quais são as etapas do estudo para a formação, o trabalho depois e assim por diante. Não adianta, eu quero ser médico porque médico ganha dinheiro, mas eu não suporto ver sangue. Eu quero ser enfermeiro porque eu acho tão bonita a profissão de enfermeiro, mas eu não consigo ver uma fratura exposta, ou eu não consigo ver uma pessoa que não consegue fazer as próprias necessidades, porque isso me comove, isso me paralisa. Então não adianta seguir uma carreira dessa que você não consegue enfrentar as questões da própria carreira, da própria profissão, não é? Então, estudar sobre o que se pretende é muito importante. Aqui estou algumas dicas técnicas, evidentemente, não é? Também entender sobre a demanda e oferta daquilo que você deseja. Muita gente vai montando o comércio, por exemplo, montando pontos de venda disso, daquilo, sem fazer um estudo disso, sem se preparar, sem analisar isso, ou tentando uma formação que não terá resultado no lugar que ele quer, por exemplo, não é? Não vai funcionar. É mais ou menos você querer, eu vou para a Índia
para abrir um açougue. Não adianta, você vai morrer de fome. E pode ser que seja ainda assassinado, você vai profanar, não é? A vaca lá é sagrada. Ou na mesma Índia eu vou lá, nossa, todo mundo anda descalço, vou montar uma fábrica de calçados, por exemplo. Você vai falir. É falta de estudo, você tem que estudar, analisar o que você quer, oferta, demanda e assim por diante. Felipe, também psicólogo Felipe, muito bom dia, bem-vindo. Bem, outra coisa é estabelecer prazos e um lugar visível. Você tem que então entender que aquilo que eu quero, quais são os passos para aquilo que eu quero. Quais são os eventos que eu tenho que enfrentar, quais são as medidas que eu tenho que tomar, quais são, enfim, os degraus desta escada que eu tenho que subir. Eu tenho que estabelecer prazos para isso. Por exemplo, nós temos, vamos retomar o exemplo da construção de uma casa, por exemplo. Nós temos o prazo, o tempo, o time para o alicerce, para o levantamento de paredes, para o reboco, a parte hidráulica, a parte elétrica, para a cobertura, né, o madeiramento, chamando lá os carpinteiros, o prazo para o assentamento de pisos, de azulejo, o prazo para a pintura. Então há prazo para estudar também. Então nós temos na nossa vida, o planejamento ao longo da vida, então é a pré-escola, depois Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio e a minha formação, aquilo que eu quero. E o que fazer e como enfrentar ou suportar tudo isso. Então eu tenho que estabelecer prazos, não é? Para deixar este lugar, este projeto muito visível. Então eu tenho que... por exemplo, eu quero... o meu objetivo na vida é este e este, por exemplo. Então eu tenho que escrever isso no papel, botar minha agenda em algum lugar, para que eu sempre entre em contato com isso e reforce essa minha ideia. Também com as etapas, com tudo o que eu tenho que fazer, com os esforços que eu preciso desprender para conseguir tais coisas, tais projetos, porque não de repente, não é por sorte, não é? Aliás, para ficar rico na vida, nós temos algumas opções, não é? Ou ganhando na Mega Sena, se bem que eu já vi muita gente ganhar na Mega Sena e depois perder tudo, casar com o marido ou uma esposa rica, ou tropeçar numa caixa de dinheiro, ou então se tornar um daqueles que enfiam dinheiro na cueca ou apartamento com 50 milhões de reais. Aí é uma forma de ficar rico, mas aí estaríamos falando em desonestidade, em bandidagem, que não é o nosso caso, evidentemente, não é? Agora, se eu quero crescer na vida por mim mesmo, há algumas etapas, há alguns caminhos que eu preciso seguir, dos quais eu não posso desviar. Ramos também, muito bom dia. Mandelka, não sei o nome aqui, é a abreviação, não é? Bom, então eu preciso também abrir mão de diversões, de prazeres momentâneos, porque quando eu estou dedicado, me esforçando para uma formação acadêmica, pós-graduação, doutorado, enfim, mestrado, não importa, ou mesmo abrindo o meu próprio comércio, eu tenho que abrir mão de prazeres momentâneos. Tem muita gente que opta por trabalhar o trabalho mesmo, então todo fim de semana eu vou no estádio, eu faço churrascada, compro lá uns fardinhos de breja, porque eu mereço, porque eu preciso, porque é para isso que eu trabalho. Bem, então... se eu não abrir mão desses prazeres momentâneos, vislumbrando, projetando este colher resultados mais adiante, evidentemente eu estarei patinando, não sairei do lugar, porque eu estou optando por prazeres momentâneos, não é? É aquele que ganha de manhã para gastar à noite, então não adianta. Também já trouxemos aqui em lives anteriores, se eu devo... adotar qual filosofia, né? Morrer morre mesmo, então vou aproveitar tudo hoje. Não, eu não sei o dia de amanhã, então preciso prover um pouquinho esse amanhã. São questões de opções. Cada um opta por aquilo que melhor lhe convém. Só que o resultado lá adiante, evidentemente, será muito diferente daqueles que optam por prazeres momentâneos ou
daqueles que querem prover um futuro melhor. Evidentemente, se eu ganho tudo que se eu gasto tudo que eu ganho hoje e o outro poupa a parte para investir em si mesmo, evidentemente o futuro será diferente. Se eu opto por trabalhar 14 horas por dia, por exemplo, e o outro opta por trabalhar 6 horas por dia, é feriado, é sábado, domingo e não trabalha, por exemplo, é claro que o resultado será diferente. Então nós temos que entender isso. Lembra-se no início da live, quando eu falei da observação da PNL, é observar a característica de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua característica, e essa característica que devemos analisar para compreender a sua evolução ou a sua involução. Nós temos que deixar muito claro isso em nossas mentes. O sucesso não acontece por acaso, as conquistas não caem do céu. Não é por acaso que isso acontece em nossas vidas, que o sucesso ou o fracasso vem em nossas vidas. Gilton também paz, muito bom dia. Valdir também, muito bom dia. Bem, há outras características que eu tenho que entender também em relação para você que está chegando agora, a pergunta da live de hoje foi o que fazer para crescer na vida, né? Então nós temos algumas instruções também importantes, fugindo um pouco da psicanálise hoje, sendo um pouco mais de professor de empreendedorismo, não é? Eu tenho que planejar com muito rigor, com muito critério a minha carreira ou meu negócio. O que é que eu quero, não é? É conhecer todas as etapas. Por óbvio, eu quero me tornar médico. Eu tenho que entender que 12 anos da minha vida serão ali na faculdade, especialização, com residência clínica e assim por diante. Eu tenho que ter muito claro isso em minha mente. Eu tenho que entender, eu quero montar um negócio. É bom entender que a vida do empregador, a vida do patrão é muito diferente do empregado. A começar que não há benefícios, deve ter férias, FGTS e tal, bônus e folga. Não há nada disso, a apresentação do testado médico, não há nada disso, são duas situações distintas. E se eu tenho ódio de patrão, também é outra questão que me afasta da possibilidade de sê-lo, porque eu quero não entender aquele outro lado, aquele sucesso. São pensamentos idiotas que nós vemos hoje em dia aí, não é? Prepare-se então para a caminhada. De que maneira? Capacitando-se. Se eu não me capacitar, não me preparar para me tornar aquilo que eu desejo, não me preparar para abrir o comércio que eu desejo, evidentemente eu darei com os burros na água, eu não conseguirei porque eu não estudei, não analisei, não estabeleci metas, não me inteirei sobre aquela carreira ou aquele negócio, aquele comércio e fui aí abrindo à torto e à direito. Não dará certo, evidentemente. Porque não adianta eu ter convicções e eu acreditar em mim. É preciso uma análise, é preciso uma observação do mercado, é preciso uma observação na oferta e na demanda. Eu preciso entender, então, o que é necessário para que eu consiga me estabelecer naquele ramo, naquele comércio, naquela carreira que eu pretendo seguir, não é? Então, também tenho que criar... Bom dia, Helena. Eu tenho que criar também... redes de contatos afins, começar a conversar com pessoas que me interessem, com pessoas que possam me instruir, que eu possa me relacionar, que eu possa vender, que eu possa comprar, que eu possa... Então eu começo a estabelecer uma rede de contatos, a frequentar ambientes e conversar com pessoas que possam enriquecer essa minha ideia, este meu projeto. Senão não adianta eu ficar conversando com pessoas que não acreditam, que pessoas que não vislumbram, que não sonham, que não entendem nada sobre aquele assunto. Eu tenho também que aprender a desenvolver um espírito de equipe. Aprender a desenvolver um espírito de equipe. Nós somos seres gregários. Eu sempre trago essa questão aqui, porque é muito importante falar da gregariedade. Vivemos em grupos, a própria condição de gregariedade nos impõe uma interdependência e esta interdependência exige um bom relacionamento interpessoal, o espírito de equipe, trabalhar em equipe, compreendendo o outro, não é? Trazendo para mim aquilo de positivo que o outro pode oferecer, oferecendo a este outro algo de positivo que eu possa oferecer, pela própria questão da reciprocidade, da empatia. Então, aprender a trabalhar em equipe, a conviver em sociedade, a conviver com mais pessoas, a entender que
o todo daquilo que faço, ele é compartilhado com partes e partes para outras pessoas também. Então eu tenho que entender isso, ter isso muito claramente na minha mente, não é? Claramente na minha mente foi boa, não é? Eu também, se eu quero crescer, eu tenho que aprender a ser leal com as pessoas, sem maracutaias, sem trapaças, sem querer aproveitar-se deste outro. Pontualidade é outra questão importante. É muito importante sermos pontuais, mantermos nossas palavras, ser crédulo também é muito importante. As pessoas que querem se destacar precisam reunir algumas características. No mais ou menos, se Deus quiser, não vai dar certo. Não vai dar certo e não adianta depois reclamar, não é? Outra coisa também é cuidar do marketing pessoal. Eu preciso entender o que é marketing pessoal. Não é fazer intervenções, enfim, tal, estica aqui, estica ali e tal, usar grife cara. Não, não é isso que é marketing pessoal. Ou não é só isso, não é? Marketing pessoal, eu preciso o quê? Entender que eu não sou aquilo que eu quero ser. Eu não, neste momento aqui, por exemplo, você que está aqui comigo, todos, não é, que estão aqui comigo, cada um está me vendo o professor Narciso de uma forma. Uns podem achar, que cara legal, cara bacana, não é? Outros podem dizer, o Narciso é inteligente. Outros podem dizer, credo que cara metido, credo que cara feio, credo que barba horrível, credo que, enfim, ou que legal esse encontro aqui, Narciso é bacana, ele é motivador, enfim. Cada um pode me ver de uma forma diferente. Portanto, eu não sou aquilo que eu penso ou que eu espero, mas aquilo que o outro me vê. E é com este outro que eu vou me relacionar, é para o outro que eu vou vender, é para o outro que eu vou trabalhar, é com o outro que eu vou trabalhar também o espírito de equipe, não é? Deus sempre quer, nós também temos que querer, claro que sim, né? Evidentemente. Outra questão importante que nós precisamos entender eu não quero ser mais um. Eu não posso querer ser mais um apenas. Eu tenho que ser um. Eu tenho que ter alguma característica diferente. Você provavelmente conhece muitos professores, muitos psicanalistas, mas eu tenho a minha peculiaridade. Eu tenho o meu jeito de ser, a minha forma de falar, a minha forma de ensinar, a minha forma de entender, não é? Então não adianta eu ficar dentro, eu vou começar a dar uma aula agora, então vai ter que ser assim, 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 assim. Não, nós temos que ir desenvolvendo nossa didática, desenvolvendo o nosso estilo e de acordo com aquele momento, com aquele público, não é, que nós temos ali, nós vamos desenvolvendo nossa habilidade, nossas competências, a nossa forma de relacionarmos-nos com essas pessoas, não é? Muito bem. Outra questão importante é o autoconhecimento, não é? Autoconhecimento é muito importante. Nós temos que entender sobre nossos limites. Nós não somos capazes de fazer absolutamente tudo na vida. Temos que entender que aquilo que não conseguimos, aquele limite que nós temos, não é incapacitante, não é um fator limitante, não vai me limitar, não vai me impedir, porque eu falei da condição de gregariedade do espírito de equipe. Eu posso perfeitamente bem valer-me dessa rede de contatos ou network, como queira chamar, para que esse meu fator limitante possa ser complementado com o apoio, com a parceria de outras pessoas. Eu tenho também que entender sobre minhas potencialidades. Se eu tenho que conhecer o meu limite, eu devo conhecer minha potencialidade também, a minha capacidade, conhecer meus pontos fortes e meus pontos fracos. Também são questões importantes. Eu sou fraco nesse aspecto, por isso eu preciso de uma ajuda profissional. Eu sou forte nesse aspecto, eu preciso explorar mais esta questão para que eu possa me dar bem. Outro ponto importante é afastar de pessoas que não comungam com o seu ideal. Afastar-se de pessoas que sempre vão querer colocar um obste, achando que você não vai dar certo. Sabe aqueles pensamentos idiotizantes, aqueles pensamentos derrotistas, aqueles pensamentos que não te levam a lugar nenhum, que faz você ficar brigando por questões improdutivas, brigando por questões absurdas, como por exemplo, não é? Imagine se você quer se destacar na vida,
mas vai se envolver com um grupo de pessoas e vai sair por aí defendendo: não existe leite materno, não existe leite materno, se falar leite materno vai ofender certas pessoas. Como não existe leite materno? O leite é de mãe, leite é materno, não é? Mas tem muitos aí, tem que falar leite humano, senão as pessoas vão ficar zangadas. Pode ficar zangado o quanto quiser e vão para a ponte que caiu. Leite é de mãe, leite é materno. Então não perca tempo discutindo essas questões idiotizantes, zumbilizantes. Certamente você não haverá de crescer ou vai ficar naquele tique-tique rodando em círculo ali para brigar questões menores. Brigando por questões menores. Esse tipo de comportamento, este tipo de associação, este tipo de amizade, de relacionamento, não vai te levar a um lugar de destaque. Não vai te levar a um lugar de sucesso. Já falei que sucesso não é só dinheiro, evidentemente, não é? Então, quais são as pessoas com as quais eu quero conviver? Com aquelas que ficam discutindo, colocando uns contra os outros, brigando, achando defeito, e tudo é ofensa, tudo é perseguição, tudo é discriminação? Ou eu vou simplesmente dizer: epa, peraí, eu vou crescer por mim, são minhas habilidades, são meus esforços, eu devo passar noites e noites em claro para poder trabalhar, para poder crescer na vida. Eu dependo de mim mesmo, eu preciso desse esforço, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, não é? Se eu quero um corpo saudável, por exemplo, não é comendo bugiganga, não é? Eu tenho que fazer uma reeducação alimentar, eu preciso fazer academia, caminhadas, aqueles pratos coloridos, etc. Parar com aquelas manias, entre aspas, engordantes, não é? Senão não adianta, eu tenho que me esforçar. Se a bebida está me fazendo mal, evidentemente eu tenho que me esforçar e parar de beber. E assim, se essa vida do ócio, não é? Também me faz mal, eu tenho que procurar atividades para sair deste ócio. Então, nós temos que aprender, entender definitivamente que o meu sucesso, o meu crescimento com uma carreira de destaque ou com um comércio, seja de qual for, não é assim, de repente, ou na sorte, como fulano tem sorte. Não, ele não tem sorte. Não teve sorte não, ali tem muita dedicação, tem muito esforço, muitas noites em claro, como eu já falei, há uma grande rede de contatos, não fica prestando atenção em mimimi, nessas questões, neste tal de politicamente correto, senão eu vou ficar suscetível ai, me ofendeu, vou processar, ai, me agrediu, vou processar, ai, ele falou tal coisa de novo, de todos, por exemplo, a Mix. Não perca tempo discutindo essas questões, não podemos perder tempo. A própria é uma autoexclusão da sociedade. Quando eu falo isso, eu quero chamar desse porquê, não sei o quê, estou me excluindo de algo que está pétreo, né? O pronome todos, por exemplo, que se enquadra absolutamente tudo e todos, né? Não tem porquê. Então, se eu ficar brigando por questões menores, por essas questões pequenas, é neste lugar menor, pequeno que eu fico. Porque eu deixo de prestar atenção em mim, nas minhas habilidades, nas minhas competências, e dizer: eu tenho que sair deste lugar. Eu preciso sair desse lugar porque eu quero estar lá, neste outro lugar. Então, retomando, e para encerrar o início da live, se numa mesma sala de aula tem 50 alunos, várias salas de aula com 50 alunos, 4 ou 5 se destacam em cada turma, o que nos chama a atenção é o que essas pessoas têm em comum porque se destacaram, já que a estrutura, a escola, os professores, a didática, foram os mesmos, porque apenas alguns se destacam. Então, entendendo estas pessoas, o que elas têm em comum em termos de dedicação, de competência, de habilidade, de determinação, de vontade de crescer, o seu ciclo de amizades, as relações, suas crenças, seus valores, percebemos que há uma similaridade e uma predisposição para pensar em si. São as características a serem observadas. Então, quando a pessoa começa: ai, meu Deus do céu, o outro ficou rico, você viu? Ai, que ódio que eu tenho dele, porque ele tem roupa bonita e eu não tenho, porque ele tem um carro bom e eu não tenho, porque ele come alguma coisa, porque ele come picanha como broba, né? Então, fique observando o outro, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar mesmo, né?
Não adianta, enquanto você não introjetar tudo isso, essas dicas que trazemos, e são condições técnicas para o crescimento. Condições técnicas para o crescimento. Não adianta, eu não estaria onde estou, se bem que o lugar que eu estou, não estou dizendo que mereço destaque, nada disso, mas é resultado de muito esforço. O lugar que você está provavelmente não caiu do céu, exigiu muito esforço. Se pegássemos aqui a história de Silvio Santos, por exemplo, que hoje é fácil ver, não é? Camelô vendendo canetas na rua. Esse é o começo, aquela história daquele rapazinho que falei aqui, que eu trouxe aqui daquele garoto, não é? Que pegando 2 pedrinhas ali na estrada, foi na cidade, vendeu por R$2 cada pedrinha, tal, daqueles R$4 que ele fez, ele comprou 8 batonzinhos de chocolate, fez R$8, comprou mais 16, fez e assim por diante. E no final do dia tinha lá uma certa quantia em dinheiro. É só querer sair da posição de vitimização de vítima, de que nada vai dar certo e de que o outro precisa resolver o meu problema. Quando eu delego para o outro, quando o outro, viu, me chamou disso, eu quero uma solução. Eu não consigo tal coisa, me ajude. Porque olha, você tem que me ajudar porque ele está me ofendendo. Quando eu delego para este outro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu preciso, aproveitando aqui, papais e mamães, educar os filhos para a realidade lá fora, não para aqui dentro de casa, porque lá fora a coisa é competitiva, é difícil, é disputada e vai exigir muito esforço e uma certa hombridade, um certo caráter, uma certa coragem para enfrentar as diversidades. Então nós optamos em criar filhos que vêm correndo, pai, porque não sei o que, me ofendeu na escola, me chamando não sei o que, porque o vizinho está não sei o que, o cachorro do vizinho está latindo muito alto, porque... Depende de nós. Eu estou disposto a enfrentar estas questões com muita coragem, com muita disposição, ou me vitimizar, achar que tudo e todos estão contra mim. Bem, aí nós conheceremos bem o futuro, não é? O sucesso destes que decidem enfrentar com disposição, com determinação, ou daqueles que preferem se vitimizar diante de tudo que está acontecendo. É claro que o futuro desses 2 grupos de pessoas me parece ser muito distintos. O que é que eu quero? O que é que eu quero para a minha vida? Muito bem, isto que eu quero vai depender de tudo aquilo que eu estiver fazendo para construir, tá bom? Grande beijo para você, ótima semana e que realmente a semana seja altamente produtiva. Grande beijo, tchau, tchau.